Filipenses capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Vamos ler a palavra do Senhor? Nos diz assim a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, contemplai a minha alegria, de modo que pensai as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em si o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, que o Senhor continue me abençoando, me dando, ó Deus, a direção de tudo, porque tu sabes, Senhor amado, que eu não sou nada, eu não posso nada, e espero sempre em ti, que o Senhor nos traga uma palavra, uma reflexão, e venha nos ajudar no nosso dia a dia, que nós venhamos refletir, que nosso coração esteja aberto para ouvir o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amados, esse livro de Filipenses, né, capítulo 2, ele fala que o apóstolo Paulo é quem fez esse livro, é quem fez essa carta. E ele traz uma exortação. Ele traz uma exortação para a igreja de Filipenses. E ele não traz uma exortação com uma exortação de dono da igreja. Por que isso? Porque Paulo, quando escreveu essa carta, Paulo estava preso em Roma, né? Paulo estava preso e essa carta de Filipenses é só mais uma das cartas ao qual o apóstolo Paulo destina palavras às igrejas, como ele fez em Coríntios, como ele fez também aqui agora em Filipenses, e Paulo exorta essa igreja. E por que Paulo exorta essa igreja? Porque foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. Paulo chega ali na Europa, vê a cidade de Filipos e tem aquela cidade como maravilhosa. A Bíblia nos diz, os teólogos nos diz que Paulo tem amor por essa igreja. Paulo ama essa igreja, ele tem um apreço muito grande por ela. E por que Paulo tem esse apreço? Primeiro, porque Paulo, essa igreja de Filipos, foi a primeira igreja que Paulo fundou. Segundo, porque essa igreja de Filipos, ela aprendeu verdadeiramente os desígnios de Cristo. Paulo ensinou e eles absolveram verdadeiramente. Outra coisa foi que porque essa igreja era uma igreja amável, né? A igreja era uma igreja que é missionária, porque foi uma igreja que apoiou Paulo quando Paulo estava preso. Em outras ocasiões, Paulo está preso e essa igreja de Filipos vai até Paulo e mantém Paulo com alimentos, com palavras de conforto, ensinando também, né? Paulo deixa para eles uma ordenança, olha, cuida da igreja. E eles seguem à risca. Eles estavam verdadeiramente direcionados por Paulo, mas fundamentados em Cristo Jesus. Verdadeiramente, eles aprenderam o que era viver a Cristo. E por isso Paulo amava essa igreja. Os teólogos dizem que Paulo é a única igreja que Paulo verdadeiramente se entregou e tem prazer em escrever para ela. Mas um dia, ao passar dos tempos, chega um irmão da igreja de Filipos, chamado Epafrodito, que é também um discípulo de Paulo, é um homem que estava ali na igreja de Filipos ajudando Paulo, e Paulo agora preso em Roma, ele sai de Filipos e vai a Paulo. Quando ele chega a Paulo, ele diz, olha, Paulo, venho te trazer uma notícia que não te agrada muito, porque os irmãos de Filipos, eles não estão mais seguindo como você ensinou.
A igreja de Filipos ela está passando por um momento difícil. Já não tem mais o mesmo amor entre os irmãos. Eles estão agora tendo cada um a sua opinião, cada um a sua vontade de fazer as coisas. E isso é perigoso. Por quê, Paulo? Porque você ensinou todos nós a andar diante da palavra de Deus que era falada por Cristo Jesus. E Paulo se entristece e escreve essa carta de Filipos à igreja de Filipos. E Epafrodito leva essa carta. E quando chega essa carta, Paulo exorta esse povo. Mas Paulo não exorta com a exortação de dono da igreja. Porque Paulo poderia ter se sentido dono da igreja, porque foi ele que fundou a primeira igreja na Europa. Na Europa, ele chega ali, acha um povo que não tinha doutrina, ele doutrina aquele povo diante dos desígnios de Jesus, desígnios de Deus, e aquele povo aprende. Então, Paulo tinha alegria de estar ali, e aquele povo agora esqueceu tudo isso. E aí, Paulo escreve. E quando ele chega no versículo 1, ele diz: olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma consolação do Espírito, se há entranhados entre vós e misericórdias, contemplai a minha alegria. Ou seja, quando Paulo diz se há, ele não quer dizer se há em vocês, não, ele diz assim, essa palavra pode ser substituída sem prejuízo, quando Paulo diz assim, olha, já que há em vocês, porque Paulo sabia que ainda havia ali dentro daquele povo de Filipos algo muito bom de Jesus, que eles não esqueceram, eles estavam passando um momento difícil. Mas quando ele diz assim, ó, se há, é como se Paulo estivesse dizendo, já que há alguma consolação de amor, alguma exortação do Espírito, contemplai a minha alegria. Ou seja, parem com isso, voltem ao primeiro amor, voltem a se unir, voltem a ficar unidos, tenham a mesma consciência, o mesmo falar, o mesmo proceder. E Paulo, ele exorta essa igreja, mas ele não dá uma exortação de porrada, dizer que se não se arrepender, como os outros profetas faziam, né? Isaías e outros mais profetas, quando eles vinham profetizar de Deus para a vida daquele povo, era só diz, olha, se não se arrepender, vai para o cativeiro, se não arrepender, vai morrer. Não, Paulo chega aqui e diz, olha, se há, pense em mim, me dê essa alegria, eu sou como um pai para vocês, e eu me alegro em vê-los felizes. Mas como há felicidade em vós, se há dissensão entre vós. Tenham o mesmo pensamento. E o que eu quero titular essa breve reflexão, amados, é que como haverá comunhão se não há união? Não pode haver união nas nossas vidas, não pode haver união dentro da igreja se não houver comunhão entre os irmãos. Quando não há comunhão, Deus não ordena a bênção. Deus jamais ordena a bênção quando os irmãos não estão no mesmo pensamento, não estão pensando um no outro, ajudando um ao outro, mas quando estão separados, membros de um só corpo, mas separados, ali Deus não ordena a bênção. E Paulo vai para Filipos e começa a falar, olha, por favor, olhem para mim, me dê essa alegria. Eu quero contemplar de vocês essa tremenda alegria, porque eu amo vocês como meus filhos. E trazendo, irmãos, para os dias de hoje, eu quero destacar 3 fatores que não permite que as bênçãos do Senhor cheguem às nossas vidas. Que as bênçãos do Senhor nos levem mais adiante. E a primeira coisa que nós vemos aqui, o primeiro fator é o partidarismo. O partidarismo entre irmãos dentro de igreja. E nós podemos avançar mais também. O partidarismo no nosso local de trabalho, né? Na nossa casa, quando nós não entramos em comunhão, até com os nossos irmãos mesmo.
né, com os nossos filhos. Então, isso impede de que Deus fale com as nossas vidas, que Deus nos dê o melhor dele. Senão, sem união, o propósito não é alcançado. E qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Que nós tenhamos vida, vida em abundância, que nós amemos uns aos outros cordialmente e que nós possamos nos ajudar nos momentos difíceis, porque foi para isso que Jesus veio e Jesus entregou sua vida para nos unirmos e assim nos ajudarmos. Então, sem união, o propósito não é alcançado. E o primeiro fator que eu quero apresentar aqui é o partidarismo. E como começa o partidarismo nas nossas vidas e na igreja? Que partidarismo é esse que Paulo se referia? É muito simples. A igreja, acho que todos aqui, todos nós sabemos que quando a igreja vai crescendo, Deus vai separar os líderes através do pastor. Ele ora e Deus separa os líderes. Deus separa as pessoas porque ele vê ali depois de oração que aquela pessoa está qualificada e aquela pessoa vai aprender mais ainda, mas ela tem algo diferente. Então ele separa e leva para a igreja em uma assembleia. Porque é muito difícil, irmãos, quando o pastor ou um representante da igreja quer separar pessoas para trabalhar no reino, as pessoas não querem. Simplesmente não querem ter responsabilidades, não querem estar à frente de um ministério ou de algo na igreja que tenha responsabilidade, mas querem opinar sobre isso. E o partidarismo começa daí, porque o pastor ora, levanta a pessoa, leva para uma assembleia, é decidido, mas depois que é decidido, aí sim surge os nomes e as pessoas começam a não querer mais aquele nome. Por quê? Porque não é o nome que ele queria. Ele não quer estar, mas ele quer escolher. Mas quem escolhe líderes, quem escolhe pessoas é Deus. Mas essas pessoas querem opinar nisso. E elas são pessoas que estão sempre essas pessoas estão opinando em algo, né? E divergem da opinião de quem levantou e colocou. Ou seja, divergem da opinião do homem de Deus e da pessoa que ele levantou. E aí começa. Eu quero até parafrasear aqui, eu quero até conjecturar aqui, que eu gosto muito, o pastor fala muito, Alan gosta de falar, que é como se fosse assim, uns é de Flávio, o outro é de Glauber, o outro é de Alan, cada um tem sua preferência. Eu queria Flávio porque Flávio, ele fala dessa forma. Aí o outro diz, não, mas eu queria ser de Glauber porque Glauber age dessa forma. Não, mas eu queria ser Alan porque Alan nos trata dessa forma. E ninguém chega a um consenso porque todo mundo tem a sua opinião, mas todos esquecem de que foi Deus que levantou aquele que está ali e não os que eles querem colocar. E é aí onde entra pessoas que estão desanimadas e pessoas que não querem, de forma alguma, ter o mesmo pensamento ao qual o homem de Deus colocou. Paulo diz: tenhais o mesmo pensamento, façais as mesmas coisas, mas tem pessoas que dizem: não, eu não quero estar, mas também eu não quero essa pessoa. E aí começa as dissensões, porque cada um quer levantar o seu. Isso aconteceu também na igreja de Coríntios, não foi diferente. Em 1 Coríntios 1, 11, 12, Paulo chega a Paulo uma notícia também de que a igreja de Coríntios estava nessas dissensões. Todo mundo com o partidarismo. Ninguém se entendia. Cada um queria fazer da sua forma. Todo mundo errado. Aí Paulo sai, manda uma carta, preso ainda, manda uma carta para a igreja de Corinto, quando ele diz: olha, meus irmãos, eu fui informado da casa de Cloé que há divisão entre vós. Aí ele diz: com isso eu quero dizer que algum de vocês afirma: sou eu de Paulo, sou eu de Apolo, ou eu sou de Pedro, ainda sou eu de Cristo? Ou seja,
As mesmas coisas que estavam acontecendo em Coríntios, estava acontecendo em Filipe, na igreja de Filipos, dos filipenses. O que acontece? Mas aqui é diferente, porque Paulo amava aquela igreja. Essa igreja de Coríntios, ela já era uma igreja complicada. Mas a igreja de Filipenses, Paulo tinha um amor, mas Paulo vai lá e compara, faz essa comparação, olha, não façam isso. Será se está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Ou seja, não foi Paulo que salvou vocês. Não foi Paulo, não foi Pedro que trouxe a redenção dos pecados para vocês. Foi Cristo Jesus. Ele morreu na cruz. Então, por isso, tenhais o mesmo pensamento. Vocês não são divididos. Vocês são membros de um só corpo. E um só corpo tem que estar em união, porque sem união é impossível de acontecer o propósito de Deus para a igreja. É impossível que aconteça o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos estar em desunião. Se eu olho para o irmão Damião, eu tenho que olhar para ele com o mesmo sentimento. Damião, você está precisando de quê? Conte comigo, meu irmão. Olha, eu estou divergindo disso, irmão Edson. Me ajude. O que é que você acha? Irmão, eu não acho nada. Eu só sei que Cristo nos salvou. Vamos ter o mesmo pensamento, vamos andar junto, porque nós temos um alvo. É Cristo Jesus. Nós queremos chegar nos céus. Mas as igrejas, elas não estão fazendo isso. Nós percebemos nas igrejas que irmãos, eles fazem grupos. E com isso, as dissensões. Porque cada um quer formar o seu grupo, fazer da sua forma, e quando outra pessoa que é eu estou botando grupo porque isso não existe na igreja, mas os irmãos, eles gostam de fazer isso. E quando um vai entrar, eles excluem. Não, você não faz parte desse grupo. E não é assim. Não é assim. Nós somos membros de Cristo Jesus. Nós somos arregimentados por Ele para um só propósito, para que haja união e que nós possamos ser cidadãos dos céus, juntos nos céus. Infelizmente, isso acontece. E Paulo pega essa igreja e diz, olha, para com isso. Para com isso. Todos vocês são de Cristo. Olhem para mim. Me dê essa alegria, porque foi eu que doutrinei a vocês na doutrina salvífica de Cristo Jesus. E normalmente é nessas situações das igrejas, quando começa esse escolhe, irmão, tem sempre uma pessoa ofendida. Uma pessoa que se ofendeu porque outro falou alguma coisa. E aí começa os burburinhos, que fulano fez isso, que fulano fez aquilo. E o interessante de tudo é que sempre ele acha outros que estão ofendidos. Um ofendido sempre encontra outro ofendido. Eu não sei como é isso, não. Ele nunca procura uma pessoa que vai trazer uma palavra e dizer assim, olha, está errado. Não pense dessa forma, não. Você já pensou dessa forma? Para chegar a uma comunhão? Não, mas só parece que encontra a pessoa certa. O diabo parece que, ó, vá nele, porque ele tem o seu mesmo pensamento, o mesmo pensar, mas não é o mesmo pensar de Paulo. Paulo diz que o mesmo pensar, o mesmo parecer, é todo mundo ganha para chegar nos céus e não haver dissensões. Mas sempre vai haver pessoas com os mesmos pensamentos. E aí começa o ciúme, e aí começam as confusões, e o convívio da igreja começa a ser dividido. Paulo não quer isso, Deus não quer isso. Nós somos membros de um só corpo, então vamos tratarmos uns como membro de um só corpo. E ele nos fala também que para chegar ao propósito de Cristo Jesus, ao propósito de Deus, nós temos que ter amor uns com os outros. E isso está faltando. Porque é muito fácil eu ter os meus problemas e não olhar, e quando chegar o problema de outro, eu não olhar para ele e dizer assim, olha, vamos nos unir, vamos buscar algo que me cure e que te cure, vamos nos juntar, porque eu sei que juntos nós somos mais fortes. Mas tem pessoas que se separam, não querem ajuda e nem querem ajudar. E isso não chega o propósito de Deus. Sem essa união, o propósito não é alcançado. E o propósito de Deus para as nossas vidas é que haja união entre as igrejas, que haja amor.
Porque Cristo, Deus nos amou primeiro. Em tudo, Deus nos amou primeiro. E em segundo, qual é o fator que nos leva a não chegar, a não ter união e não chegar ao propósito? É a vanglória. A vanglória, ela é terrível, irmão. Paulo alerta os irmãos sobre isso no versículo 3, quando ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha o que é que Paulo diz. Considere cada um superiores a si mesmo. Paulo, ele adverte a igreja, não vá por vanglória. Não é você que está fazendo, é Deus que faz sobre a sua vida. Não é você sozinho que tem o poder. Deus sempre usa quando quer, e quando ele quer fazer, ele faz. Não importa quem é, ele não quer saber quem é, não. Ele chega e diz, olha, Edilândia, é você que eu vou usar. E queira eu, queira Damião, queira a irmã Célia ou não, Deus vai usar ela. É ela, o canal de Deus é ela. Não somos nós que temos que escolher, não, o canal de Deus. Mas isso, o que acontece da vanglória, é porque os irmãos, quando Deus usa, o vaso, quando é usado por Deus, aí ele começa a se vangloriar, a crescer. Aí começa a dizer, quando eu prego, Deus salva. Quando eu oro, o céu se abre. Quando acontece algo na minha vida, todos veem que foi Deus que fez. Ou seja, se vangloriando de si mesmo. E o que é que a Bíblia diz em Provérbios 27, 2? Que outras pessoas façam elogios a você, não a sua própria boca. Que outras pessoas façam e não os seus lábios. Ou seja, pessoas que se enchem de si, ele mesmo se vangloria, ele acha que ele é o tal, e ali ele é tudo. Nós não podemos pensar dessa forma, nós não somos nada. Deus usa o vaso e quebra o vaso. Deus faz o vaso ser cheio e ele tira o azeite do vaso. Isso é a vontade dele. É ele quem quer. Não adianta eu me vangloriar, eu crescer em cima disso, de algo que Deus me deu, porque alguém foi curado. Não foi eu que curei. É como Paulo diz. Cristo não foi crucificado por você. Ou você não é crucificado, não foi você que foi crucificado na cruz, foi Cristo Jesus. Então, quem tem o poder de salvar o homem é Deus, é Cristo Jesus. Mateus 23, 12 diz isso. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não adianta. Se eu me exaltar diante de Deus, ele me abaterá. Porque a exaltação é dele. Veio dele, e para ele são todas as coisas. Deus não divide a sua glória com seu ninguém. Não adianta, não sou eu que vou ter a glória, não. É Deus que tem que ter a glória. E eu já ouvi algumas pessoas dizer, irmão, eu sou um canal de Deus. Quando me chamam para orar, quando eu oro, o céu se abre. Eu ouvi isso. E quando o céu se abre, irmão, a igreja desce. E eu fiquei calado, irmão. Eu fiquei calado porque isso é perigoso. E eu errei, porque eu poderia muito bem ser boca de Deus para exortar a ele. Assim como Paulo exortou aqui a igreja de Filipos. Olha, para com isso. É Cristo que salva. É Cristo quem liberta, não é você não. Você é um canal de Deus. Agora, se você continuar dessa forma, você vai ver onde você vai parar. Quantos homens de Deus não foram abatidos por Deus? Porque se vangloriaram, porque se exaltaram. Vários cantores, nós vemos aí, os cantores famosos, que se exaltaram diante de Deus, dizendo que eles eram os deuses, e Deus abateu. Nós vemos aí, eu não vou citar nome, porque tem vários nomes, né? Mas nós podemos nos espelhar nisso, para que nós não possamos cair nessa armadilha, porque o diabo usa essas armadilhas para nos abater, nos distanciar de Deus, porque todas as vezes que nós nos exaltamos, Deus nos abate, porque a glória é dele e ele não divide com ninguém. Deus não divide a glória dele nem com os anjos.
nem com os anjos Deus divide a glória. Por que ele dividiria essa glória comigo? Um mero homem, pobre, pecador, cheio de defeitos. Aonde é a prepotência do meu coração em saber, em pensar que Deus me usa e não é Ele que cura? É a minha oração. Nunca, nunca. Jamais eu quero chegar a esse ponto, porque Deus, eu sei que Ele é Deus e soberano, e não há outro na face da terra senão Ele, que possa exaltar um homem, tirar ele de um charco de lodo, ser um vaso escolhido, assim como Ele fez com Paulo. Paulo foi um vaso escolhido de Deus, como a própria Bíblia nos diz, que Paulo, quando tem aquele encontro com Jesus, pronto, Paulo, você cavalgou muito procurando os meus, agora eu te derrubarei do cavalo. Ou seja, Deus derrubou Paulo e mostrou a Paulo o que é ser verdadeiramente servo. Colocou escamas nos olhos de Paulo. Paulo fica preso, ou fica ali na casa de Ananias, na casa direita, na rua direita. Ananias vai lá. Ora, Paulo desce as escamas dos olhos, se arrepende e agora vira um vaso escolhido de Deus. Eu e você, nós somos esse vaso. Deus nos escolheu para fazermos a obra dele, para abrirmos as nossas bocas e vidas serem libertas, vidas serem curadas. Muitas vezes, nós levarmos uma palavra e aquela palavra surtir o efeito necessário na vida daquele ser humano e aquele ser humano ter uma vida transformada e lá na frente ele dizer, Deus usou o vaso. Porque Deus só usa o vaso. Deus não pega o vaso e coloca em altos altares para que ele seja visto como o próprio Deus. Nunca, nunca acontecerá isso. E a vez que um quis fazer isso, Deus lançou fora do reino, que foi Satanás. No dia que ele se vangloriou e quis ser maior que Deus, Deus diz, pronto, agora você vai descer. E é esse mesmo aí, que nos tenta todos os dias, colocando algo nos nossos corações, para que nós entremos nesse erro que ele entrou e perdemos o reino dos céus. E nós jamais faremos isso, porque nós entendemos que nós somos apenas o vaso na mão do oleiro. O oleiro é Deus e ele está conosco, nas suas mãos, todos os dias nos moldando. Nós não somos um vaso perfeito. Nós não somos. Deus nos molda todo dia. Passa a mão aqui, tira uma frestazinha, coloca mais um barrinho, melhora mais um pouquinho, e aí Deus vai nos moldando, e nós vamos sendo esse vaso. E todo dia Deus vai acrescentando nas nossas vidas um azeite puro, para que nós possamos levar esse azeite para outras pessoas. E em terceiro lugar, o outro fator que impede que o propósito de Deus para as nossas vidas seja alcançado é a falta de amor e de comunhão. Essas duas palavras, ela é singular nas nossas vidas. Elas têm que estar arraigadas no nosso coração. Amor e comunhão, elas andam juntas. Porque quando há amor, há comunhão. Porque Deus, ele nos fez para ser assim. E Paulo diz, se há ou já que há alguma comunhão e amor no Espírito, então contemplai a minha alegria. Eu lhe faço uma pergunta hoje, para mim e para você. Sem amor, a comunhão pode haver alegria? Não pode. Eu pergunto e eu respondo. Ela não pode. Sem amor, não pode haver alegria. Não pode haver unidade. Porque sem esse amor, sem essa unidade, como nós vamos provar o melhor de Deus? Nunca nós provaremos o melhor de Deus se eu não amar o meu próximo, que é o primeiro mandamento ao qual Jesus diz, eis que dou um novo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento. Junta todos os mandamentos da Bíblia e ele se transforma nesse aí só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o Salmo 133, ele nos diz isso. Olha o que é que o Salmo 133 nos fala.
quando ele fala de amor e comunhão, é onde Deus ordena a bênção. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha que maravilha. Para ver isso, para Deus colocar a bênção, ordenar a bênção nas nossas vidas, tem que haver amor e comunhão. E Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 2, ele diz: amai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, quem sou eu para não perdoar o meu irmão? Quem sou eu para não ter união com o meu irmão, se o maior dos maiores que já houve na terra nos perdoou de todos os nossos pecados? Cristo veio para trazer essa união, para trazer essa comunhão, para trazer esse amor. O maior amor que a terra já viu, que a terra provou, foi Cristo Jesus, pregado naquela cruz, pelos maiores pecadores dessa terra, eu e você. Então, por que eu não perdoo? Porque isso ainda está no meu coração e não perdoar. Eu não posso ser assim. Eu tenho que perdoar, eu tenho que lembrar que Cristo deu a sua vida por mim. Deus me deu o melhor para que eu pudesse ter essa vida. João 3,16 isso, nos explana isso maravilhosamente. O amor de Deus, o maior amor, que Deus amou o seu Filho unigênito, de tal maneira que nos entregou para morrer por nós. Então, por que é que eu não posso? Por que é que eu não posso perdoar o meu irmão? Esse versículo de João 3,16, ele é maravilhoso. É um versículo que nós podemos evangelizar quando nós nos deparamos com alguém que está com seu coração endurecido, com falta de perdão. Só esse versículo ele já traz toda a ilustração para que aquela pessoa traga uma reflexão para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer ter vida eterna? Perdoa teu irmão. Não quer perecer? Dá o perdão. Porque nós temos que primeiro dar para depois receber. Eu só dou o que eu recebo. Se eu recebo amor, eu tenho que devolver amor. Se Deus me amou, eu tenho que amar. Se Deus me perdoou, eu tenho que perdoar. Então, não saia nessa noite. Se você tem algo com alguém, não saia sem perdoar. Entre em contato, ligue. Olha, eu te perdoo. Ou me perdoe. Eu não sei qual é a versão. Me perdoe ou eu te perdoo. Porque nós somos membros de um mesmo corpo, Cristo Jesus. Se Cristo é um corpo, nós temos que estar nele. Nós não podemos ser um corpo separado. Cristo nos amou e é por isso que nós temos que amar. E com isso eu quero concluir. Eu quero concluir, amados, com uma ilustração que eu vi do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele contando em uma das suas pregações de como é a batateira, né? O pé de batata. O pé de batata, quando o agricultor tira, eles são várias batatas. E nesse pé de batata, nessa rama com várias raízes, ele tem batatas mirradas, ele tem batatas mais fortinhas, tem batatas que são defeituosas, tem batatas perfeitas, tem batatas grandes, tem batatas pequenas. Ou seja, é um só pé com várias batatas, mas cada uma diferente. Todas são diferentes, mas estão no mesmo pé, uma mesma raiz. E quando ele colhe essa batata e leva essa batata para ser lavada, ele joga num tacho de água, começa a lavar para tirar as impurezas, mas ali estão todas juntas, mas todas diferentes. Umas mirradas, outras rochochudas,
outras pequenas, outras maiores, outras bonitas, outras feias, mas são as mesmas batatas. Não mudaram nada. Mas depois que ele pega essas batatas, depois de lavada em saca, elas estão agora unidas, juntas, mas permanecem as mesmas batatas. Pequenas, grandes, feias e bonitas. E aí ele leva para ser vendida, e vem nós, e compramos essas batatas. E quando nós compramos essas batatas, levamos para casa, são elas as mesmas batatas, feias, bonitas, gordinhas, rechuchudinhas, mas são as mesmas batatas. Quando descascamos elas e tiramos toda a casca e colocamos em uma vasilha, elas mudaram? Não, continuam as mesmas batatas, só que sem casca. Mas quando nós pegamos essas batatas, colocamos em uma panela e cozinhamos ela, e elas agora ficam molinhas. Elas deixaram de ser as mesmas batatas? Ainda são as mesmas batatas. Mas no momento em que Edilândia pega um garfo, pega uma colher e amassa essas batatas, e ela vira uma pasta, elas se uniram. Não tem mais como Edilândia separar a batata pequena, a batata grande, a batata gordinha, a batata fininha, a batata feia ou a batata bonita. Virou um purê. Agora virou um purê gostoso, que vai alimentar a família de Edilândia. Essa ilustração, trazendo para as nossas vidas, é a palavra do Senhor. São os irmãos, alguns com seus defeitos, outros com outros defeitos, uns grandes, outros pequenos, uns pregam, outros só cantam, uns só louvam, outros só oram. Somos diferentes, mas somos da mesma raiz, Cristo Jesus. E depois de nós unidos, nós somos alimento para esse mundão que nos espera lá fora. Que nós possamos ser esse purê recheado de coisas boas de Cristo, para que nós possamos alimentar vidas lá fora com esta palavra e elas serem resgatadas para ter um só propósito, para que nós alcancemos o nosso propósito, que é levar vidas para os céus. Amém? Que Deus nos abençoe e que essa palavra já encontrou guarida no meu coração e que encontrem na vida de vocês. Deus abençoe e muito obrigado por essa oportunidade. Amém?